Uma preocupação e solicitação de todos era com relação à ocupação dos terrenos e a taxa de permeabilidade. E lá, quando eu defendia, nós defendemos que a taxa de ocupação, que até o momento era de 90%, que baixasse de 90% para 75%. Por quê? Porque 90% não é cabível. E 75% de que forma? De uma forma técnica que me parece, embora não seja eu da área, me parece bastante razoável, é que você, através de uma determinação, na hora de liberar os projetos, que o cidadão seja ciente, esteja lá escrito, que ele seja obrigado a dar permeabilidade no solo para a água fluvial. De que forma? A calçada que se põe na frente da casa, que ela permita e que essa água penetre o solo. Isso é até mais importante tão quanto as nascentes. E que, dentro do seu terreno, esse tipo de calçada também seja exigido, para que se possa liberar essa taxa de 75%. Muito mais importante do que essa área ser ocupada por 60% ou 90%. É a forma de permeabilidade. São o sítio Setibói, a Rua da Faculdade, que liga o lago a Cirne Lima, lá na Coamo, a Pedro dos Santos Ramos, que liga a Paribon aqui com o centro, em direção ao Laçado, e a Chico Mendes, e também a Augusto Formigueri. São ruas, a nosso ver, com vocação comercial. Dificilmente daqui para frente alguém vai fazer residência, né, nessas avenidas, até pelo custo elevado do terreno. Então essas ruas, nós sugerimos um gabarito de 4 pavimentos, que quer dizer o quê? Uma média densidade, não é uma densidade elevada. Aquela região de cinza ali, ó, ela está adensada para 7 pavimentos, é uma alta densidade. E ela está na região de nascente do lago. Quando seria mais prudente ali colocar 4 pavimentos, no máximo, uma média densidade. Bem, eu acredito que a gente não deva conversar de forma pontual se conversar sobre a cidade como um todo. Nós estamos falando somente sobre isso e não estamos conversando sobre o resto da cidade. Nós temos, na realidade, regiões que estão subutilizadas, e a zona central de Toledo, se vocês virem, nós temos muitos terrenos subutilizados, sem ocupação, com casas antigas, com edificações ainda em madeira, não que não sejam nobres ou não sejam dignas, mas o que eu quero dizer é que nós temos muitos lotes, muitas áreas a serem utilizadas. E nós estamos nos preocupando com o terreno do Zé, do João, do Pedro. Eu acho que nós temos que conversar um pouco mais, porque não dá para a gente ficar se preocupando com o terreno de alguém especificamente. Quanto ao entorno do lago, eu só gostaria de fazer uma observação. Essa região cinza, na minha opinião pessoal, eu acredito que ela não deva ser uma região com liberação para 7 pavimentos e com alta densidade. Eu acho que nós devemos restringir a ocupação, porque não há motivo da gente levar, por exemplo, prédios com gabarito de altura até 7 pavimentos na beira do horto florestal. Quer dizer, nós estamos deixando de conviver com aquilo de mais nobre que nós temos. Eu gostaria de entender, como o Marcos comentou, o Marcos Cirino bem comentou, qual é o gabarito, qual é o critério que se leva para, naquela cinza, um determinado pavimento, na outra azul, outro
pavimento, e naquela quadra, que o Marcos Cirino tem 2 terrenos, eu e minha ex-esposa, a gente tem mais 2, está vazia até hoje, outro gabarito de altura. Né? Se no meio da quadra eu consigo ter construções altas, né, de 7 andares, e no meio da quadra para baixo eu vou ter 2 pavimentos ao térreo e mais um, pelo que me consta do projeto. Especificamente, a questão da área cinza ali, a preocupação maior do Conselho não é nem com o pavimento. A preocupação maior do Conselho é com a permeabilidade das águas que irão abastecer o lago. Ou seja, se é para ter 4, 2 ou 7 pavimentos, em termos de permeabilidade não vai fazer diferença. O que vai fazer diferença é o uso e ocupação daquela área, que também foi mencionado aqui, que se passaria de níveis de 90% de ocupação para níveis de 75% ou menos de ocupação. Com relação ao que o Conselho sugeriu nessa área de serviço, que iria abranger inclusive a área amarela, que foi mencionada pelo Marcos Cirino, essa área dali, o que nós levamos em consideração foi a permeabilidade, a caixa da via pública, se tem muitos prédios de 7 andares, vai ter muita gente morando, ou vai ter muita área de serviço, pessoal circulando. Então, para essa área, nós concordamos em até 7 andares, desde que 3 andares fossem utilizados para estacionamentos rotativos. Isso é o que está documentado aqui na Câmara, que foi encaminhado para cá. O que mais nos preocupa é exatamente a área do lado direito, onde tem os barzinhos, Azul Banana e aquelas coisas, e essa área de baixo, que vai ser área de serviço. Então tem que ficar bem claro que essa área que está sendo liberada para 7 andares, 3 de estacionamento, com 75% de ocupação e áreas de infiltração para abastecer o lago, essas áreas não são áreas residenciais, são áreas de serviço, porque pode haver conflito com aquelas áreas amarelas, em frente do lago propriamente dito, não do outro, do lago, que aquela área é onde o pessoal gosta de fazer bagunça, gosta de ficar até mais tarde ouvindo som e tomando sua cervejinha. Nós discutimos essa questão na Associação de Engenheiros e Arquitetos e compreendemos, como bem lembrou o relator Luiz Bitzen, que Toledo hoje está no ritmo de desenvolvimento que não podemos mais ficar confinados entre BRs. Nós precisamos de uma antecipação da revisão do plano diretor. O Estatuto da Cidade, como bem ele lembrou, permite até 10 anos, mas nós precisamos de uma revisão maior. Por quê? E aqui estamos tendo um exemplo pedagógico, didático, do que acontece quando tentamos tratar questões pontuais. São necessárias? Sim. Mas Toledo, a cidade e também os distritos estão hoje no ritmo de crescimento. Haja vista até a expansão de perigo de São Luís do Oeste, a qualidade de vida chega aos distritos. E nós precisamos de pensar Toledo de uma maneira diferente. Não dá para esperar 2016. Por quê? Nós temos que chamar a discussão. Existem outras áreas em conflito. Estamos tendo pressões violentas dessas rodovias estaduais e federais que cortam a cidade. Já temos problemas gravíssimos lá naquela trincheira, questão do meio ambiente, temos um grave problema acontecendo, ocupação daquelas áreas e as águas já levando poluição a montante da captação do Rio Toledo. Água que abastece a cidade. Um acidente que aconteceu acontecendo naquela BR, vai o resíduo, o veneno, para dentro do Rio Toledo e vai comprometer o abastecimento. Então nós compreendemos como
a Associação dos Engenheiros e Arquitetos que faz-se necessária a revisão, a antecipação da revisão do plano diretor. Necessidade que o município e os distritos sejam convidados a darem suas posições para que pensemos Toledo de maneira mais abrangente. As questões pontuais necessárias que estão sendo tratadas geram conflitos entre si e também o conflito do interesse particular com o coletivo. E temos que entender que o interesse coletivo ele sobrepõe ao interesse particular. E temos que compreender que isso vai, de uma certa forma ou de outra, doer, vai machucar, mas se nós tomarmos uma decisão de uma forma rápida, com discussão com todo mundo, vai doer, mas daqui a pouco vai passar. É como uma cirurgia, dói na hora, mas depois cicatriza. Então, o desgaste é muito grande. As audiências são feitas, e vamos fazer quantas audiências a partir de agora para tratar dos outros problemas. Então, faz necessário, no nosso entender, uma antecipação da revisão desse plano diretor. Eu só não entendo por que o da frente só tem 2 e os atrás podem ter 7 e 8. Eu queria entender por que isso. Só isso. A outra coisa, o 60% naquelas reuniões que nós conversamos, que agora você falou que está certo, 60% nessa área comercial é totalmente inviável para a obra. Tem alguns lotes pequenos que não se consegue fazer nada que seja viável em 60%. Então eu sugiro 70% ou 75% e vamos dirigir essa água dessa cobertura para o consumidor. E as calçadas têm que ser mesmo a que se filtra essa água. Não adianta nós fazer uma obra de 60% e calçar todo o nosso lote. Não adianta nada. Então, eu discordo do plano de arquitetura que aquela região ali devia ser vista de maneira diferente, que já é uma região implantada com bastante kitnets aí naquela região. Então, dar alguns formigueiros para lá, eu acredito que deveria se fazer uma mudança naquela região. Para não se colocar, pelo menos, residência unifamiliar, entendeu? No mínimo aí. Porque já pensou se vai construir uma casa em frente a uma kitnet? Quem construiria isso aí? Entendeu? Mais uma questão que eu quero colocar aqui, nessa casa de leis, por exemplo, eu quero falar o seguinte, que as leis que aqui são votadas e são feitas, elas têm que ser cumpridas, entendeu? Tanto a favor, nos direitos, como nas obrigações de cada um. E eu encaminhei um projeto na prefeitura, no final de 2008, fiz a consulta prévia, na prefeitura me foi autorizado um alvará de construção. E esse alvará de construção foi passado para 1 ano para mim. Mas o Código de Obras fala que nós temos direito para construir 2 anos para iniciar a obra. Daí o que eu fiz? Antes de vencer 1 ano, eu encaminhei a prefeitura pedindo de renovação. Qual foi a minha surpresa? Foi negado essa renovação do alvará, entendeu? Sendo que eu fiz tudo o que a prefeitura pediu, paguei os impostos e tudo, e isso me foi negado. Então, se nós aqui, como poder público, não cumprimos as leis, que exemplo nós vamos dar para os nossos contribuintes, para os nossos cidadãos menores? Entendeu? Estou aqui requerindo o meu direito para construir, porque eu fiz tudo o que a prefeitura me exigiu, e o que estou construindo hoje são mandato judicial. Então você veja bem, por que eu, como cidadão que paga meus impostos, eu tenho que gastar na justiça para construir? Na rua, subindo para a Unioeste, do lado direito, se não mudaram, é 7 pavimentos que podem construir. Do lado esquerdo, eu posso 2. Certo? Eu desafio qualquer um aqui a comprar um terreno ali e construir casa. Porque é só kitnet que existe, certo? Então eu acho que estou sendo injustiçado. Existe o bem comum e existe. Só que eu desafio alguém a comprar e construir. Outra coisa que não foi colocado, essa grande bagunça, tá? Começou quando foi aprovado
7 pavimentos em frente ao seminário. Até então ninguém falava nada, mas não envolvendo lado político, certo? Tá. Agora alguém na frente aí que se sentiu também bastante prejudicado. Tá? Só que eu também me sinto no direito, pago meus impostos, tá? Certinho, sempre adiantado, IPTU, tudo. Acho que diante da minha propriedade eu tenho direito. Tá? Nós precisamos fazer um planejamento de fato, Toledo, de longo prazo, pensando em estabelecer justamente a questão da vocação nossa, as possibilidades, o crescimento nosso é grande sim, mas precisamos planejar daqui a 30, 40 anos, além do crescimento e da ocupação de solo, trafegabilidade urbana, né, vias públicas, né, para não precisar depois derrubar prédio, derrubar esquina. Então tudo isso a gente tem que pensar. E eu acho que o plano diretor, ele hoje necessita dessa ampla discussão. Quando a gente esteve como secretário municipal na prefeitura, por diversas vezes, juntamente com o conselho, nós discutimos, e eu não sei se cabe aqui, mas a necessidade de nós começarmos em algum ponto específico, e esse ponto específico eu acho hoje ele fundamental iniciar pela região do Lago, é a necessidade de se criar aquilo que já foi colocado aqui, a urgência de se criar um projeto de lei que obrigue cada um reter a água dentro do seu terreno. Se seu terreno tem 500 metros quadrados, você vai reter os 500 metros quadrados aí de terreno, toda a água da chuva tem que ser retida. Apenas a minha fala é no sentido seguinte, de que agora, diante de todo esse debate feito pela comunidade presente, vocês têm subsídios para fazer o embate de ideias dentro da comissão. A minha sugestão apenas do ponto de vista seguinte, que depois de vocês darem mais essa contribuição de trabalho à comunidade, antes de fechar o relatório, o vereador Fritz, seria de suma importância uma nova convocação de uma nova audiência pública para efetivamente colocar aquilo que ou é de consenso ou discordância dentro da comissão, para que cada vez mais se escute ainda a comunidade e se democratize esse processo de decisão. Nós vimos um exemplo no Brasil, a defesa e o debate que ocorreu no Código Florestal Brasileiro. Hoje estamos prestes à votação desse código. Ficou no Congresso durante 10 anos. Houve no Brasil todo, capitaneado pelo Miqueleto e Aldo Rabelo, audiências públicas em todos os estados. E está se chegando praticamente a um consenso nesse quesito. Então, diante desse aspecto, apenas pontualmente disputando a região do Lago, agora que se faz necessário isso, que se tenha mais uma audiência pública ou tantas quantas forem necessárias para que se chegue no apontamento objetivado pela comunidade. Aqui eu vi contribuições importantes realmente na região onde tem as kitnets. E de fato, se os senhores, dentro do debate das comissões, levarem em consideração aquilo que o Osmar Borgion fala e outros que falaram aqui, vocês concluirão que de fato ele tem razão, assim como outros também. Então é importante que não se apresse a decisão. Sabemos que os investidores querem a solução imediata, mas eu creio que em se tratando das questões de ocupação de solo, de meio ambiente, eu acho que a pressa não pode prevalecer diante de tamanha importância que é o assunto. Então, essa contribuição eu quero dar do ponto de vista de que cada vez mais seja debatido esse assunto e que depois, nas futuras debates da ocupação de solo, da revisão de todo esse plano diretor do município, a gente incansavelmente, todos nós, incluídos do melhor ponto de vista que temos como cidadão, darmos a nossa contribuição. Eu sei, e a maioria sabe, que o lago foi construído para ser uma área de lazer. Os 3 lados do lago são mais altos. Na realidade, o lago é uma baixada. Se forem construídos prédios muito perto ao redor, vai cortar a ventilação. Cortando a ventilação, com o tempo deixará de ficar abafado, deixará de ser uma área de lazer. Para 70% ou 80% das famílias
participam ali, final de semana, durante a semana, vão fazer sua caminhada, seu lazer com suas famílias. Portanto, eu acho, sinceramente, prédio muito perto, vão cortar a ventilação. Queremos, em nome da Comissão Especial, agradecer a presença dos vereadores, da imprensa e da comunidade que se fizeram presentes, acompanhando e participando desta audiência pública, e da mesma forma comunicar que iremos analisar os anseios da comunidade para posteriormente emitir os pareceres acerca desses projetos de lei. São 21h55. Damos então por encerrada essa audiência pública e mais uma vez esta casa agradece a participação de cada um dos senhores. Muito obrigado.